tudo certo? Começando mais um Indaiatuba Podcast, ao vivo pela TV7 Indaiatuba. Este nosso encontro a cada 15 dias, que você não perde por esperar, começa agora. Produção, pode aplaudir! Quero ouvir os aplausos da produção, com a nossa plateia. Aê, estamos... Estamos muito bem de plateia, você viu? Tá parecendo o programa do Silvio Santos de auditório. Quase, meu chefe aqui, meu patrão. Bonitinho. Podia fazer um nosso, né? Um biscuit nosso. Vamos pensar no assunto depois? Mas agora tem que fazer um biscuit seu cabeludo, que você tá cabeludo, e o meu um pouquinho mais enxoto. Mais refinadinho, né? Perdeu uns 2 corpos aí. É, só quase 50 quilos só. Que isso, hein? Que inveja. Tudo bem, Guinaldo? Tudo jóia, Becari, é um grande prazer. Salve, salve, pessoal do Indaiatuba Podcast. É um grande prazer estarmos juntos mais uma vez nesse programa especial. Quarta-feira é dia de você sentar na frente da tua TV ou pegar o seu celular aí, reunir a família, porque o programa tá bacana mesmo. E hoje nós vamos falar aqui, sabe o quê? Sobre caixa preta. Peraí, cara, não tem nada a ver com aviação, nada a ver. A caixa preta do ser humano. Daqui a pouco a gente vai falar sobre cachola aqui também com todo o pessoal. É isso, o programa tá especial, hein? Eu diria que é uma consulta gratuita para nossa audiência. A gente vai falar sobre saúde mental. E todo começo de ano a gente fala sobre saúde. Eu sei que a gente já tá em março, né? Mas todo começo de ano a gente fala sobre saúde mental, que eu acho que é um tema recorrente, muito importante, que a gente sempre acaba tratando pontos importantes de recuperação mental, da saúde mental, que é uma doença que a gente vê que está cada vez ganhando mais notoriedade e ocupando mais espaço na mídia, porque as pessoas estão percebendo os problemas mentais como um problema como o joelho, como não era antigamente. Quebrando vários paradigmas. Quebrando vários paradigmas. E nada melhor do que falar sobre saúde mental do que com uma pessoa que é a maior referência em saúde mental na nossa cidade, eu diria que na nossa região. E antes de falar o nome dele, nós vamos só passar rapidamente o currículo do nosso entrevistado. Ele é médico psiquiatra, graduado pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em psiquiatria pela ABP/AMB. Ele atua como chefe do serviço de psiquiatria do AOC, onde coordena atendimentos de alta complexidade e lidera a gestão de urgências psiquiátricas em Indaiatuba. Além disso, ele também é professor na Faculdade de Medicina aqui da Unimax e ele tem mais de uma década de experiência clínica e de ensino, dedicando-se integralmente à inovação na assistência psiquiátrica, integrando conhecimento em neurociência, comportamento humano e tecnologia em saúde mental em seu consultório. Senhoras e senhores, Dr. Luiz Finotti nos nossos estúdios. Seja bem-vindo, doutor, mais uma vez. Muito obrigado, Aguinaldo, Gabriel. Fico muito feliz de estar aqui com vocês de novo, né? Segunda vez agora já. Isso. E realmente é um prazer a gente poder falar sobre esse tema que me é muito caro, né? A saúde mental, principalmente assim, tentando tirar os estigmas e ajudar a educar a população e informar da maneira mais correta, que é com ciência e com conhecimento clínico. Saiba que o senhor, doutor, é o primeiro convidado do Indaiatuba Podcast que nós temos o prazer de chamar pela segunda vez. Pois é, verdade. Para a nossa audiência entender a complexidade do tema em saúde mental e a necessidade de a gente estar sempre abordando e quebrando esses paradigmas. Por isso, minha primeira pergunta é, Dr. Luiz Finotti, psiquiatra é só para louco? Vamos lá, né? Isso aí todo mundo tem um pouco na cabeça, né? Querendo ou não. Mas realmente, assim, de longe, o psiquiatra não é um médico. Primeiro, loucura é um tema, uma coisa muito, né? Ampla. É difícil a gente falar assim o que é loucura, mas a psiquiatria nem usa isso como definição. A gente não tem uma definição clínica para loucura, a gente não fala sobre isso, né? Então, o psiquiatra não. O psiquiatra é o médico do cérebro, né? A gente cuida da parte química, digamos assim, do cérebro, né? Da parte neurobiológica. Então, a gente sempre tem as sinapses ali funcionando, nessas sinapses a gente tem neurotransmissores atuando, tudo, e pode ter alguns problemas nessa atuação. E o nosso papel é identificar isso e tratar isso da forma mais adequada. E isso pode acontecer em várias situações, né? Assim,
A esquizofrenia é realmente um transtorno tratado pelo psiquiatra, mas também a depressão, a ansiedade, o burnout. Então, você vê que assim, é uma coisa muito ampla. E do mesmo jeito que um ortopedista cuida, por exemplo, de uma amputação de membro, ele também cuida da artrose, às vezes, né? Da entorse. Então, o psiquiatra ele atua nos mais diferentes níveis de complexidade do nosso cérebro. Né? Então, na prática, não. O psiquiatra não é só para louco, como também não é para louco exatamente porque a gente não fala sobre isso. Doutor Finotti, é um grande prazer tê-lo aqui de volta no nosso programa, não é? E claro que é um pedido aí também das pessoas para falarmos desse assunto, que realmente é um assunto extenso. Como disse o senhor, quando fala em loucura é uma coisa assim muito ampla. Mas hoje nós vamos aqui dar uma analisada especificamente na mente humana, não é? Para falar a respeito de problemas que as pessoas enfrentam no dia a dia. Bom, a primeira pergunta também que eu gostaria de fazer para o senhor é o seguinte: como anda aí a saúde mental das pessoas pelo mundo, da humanidade em geral? Olha, a saúde mental, ela teve várias mudanças, assim, né, na epidemiologia, tudo, ao longo dos últimos anos. A gente sabe que a pandemia é uma das coisas, mas não é só a pandemia também, assim, é a adoção de diferentes tecnologias. Falando aqui, por exemplo, das redes sociais, mas agora muito, né, no último ano, por exemplo, a inteligência artificial. Então, tudo isso muda, né, como a gente adoece. Né? Então, realmente, a gente tem tido, por exemplo, um aumento no diagnóstico de alguns transtornos. Né? Mas, embora alguns transtornos realmente tenham aumentado a incidência, então, tivemos mais depressão, mais ansiedade, mais burnout, né? Mas a gente também teve, com a popularização da saúde mental, também a identificação de mais transtornos. Então, por exemplo, ultimamente a gente tem tido vários diagnósticos novos de autismo, de transtorno do espectro autista. E isso, tecnicamente, não se deve a um aumento na incidência de autismo. Isso é porque a gente falou mais sobre isso, a gente sabe identificar isso melhor, né? E aí a gente perdeu aquele estigma, e aí a gente está identificando mais, não o que está acontecendo mais, né? Isso é bom, né, no fim das contas, porque isso significa que a gente está conseguindo chegar até mais pessoas, tratar mais pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem alguns dados um pouco alarmantes em relação à epidemiologia na saúde mental por conta de tudo isso que tem acontecido, né, com a nossa sociedade. Ô, doutor, por que a saúde mental passou por esse processo de popularização que o senhor mencionou no seu entendimento? Eu acho que essa popularização ela se deve muito à diminuição desse estigma, exatamente, o psiquiatra é só para louco, não sei o quê, né? E também a percepção de que, assim, a percepção das pessoas, a identificação do sofrimento mental como uma questão de saúde, né? Isso é bom, né, assim, porque do mesmo jeito que agora eu consigo tratar mais pressão alta, diabetes, porque a gente fala mais sobre isso, eu também trato mais saúde mental. E eu acredito assim, que essa popularização é realmente um dos fatores mais importantes. Doutor Finotti, o senhor comentou aí um pouquinho sobre o autismo, agora há pouco também, não é? Que as pessoas, muita gente nem sabia, na verdade, que tinha um certo grau a respeito desse tipo de assunto. O TDAH e o autismo, eu queria que o senhor fizesse um panorama a respeito dessas duas situações que muita gente tem identificado em consultórios, né? O TDAH elevado, alguma coisa nesse sentido. Como é que funciona isso? Vamos lá. O TDAH e o autismo, eles estão em um capítulo da psiquiatria que são os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, são aqueles transtornos que estão relacionados à formação do cérebro, né? A gente tem, além desses, por exemplo, a deficiência intelectual, a gente tem outras coisas aí no meio. Isso é uma coisa importante, porque, assim, entender isso em todos os transtornos é legal. Transtorno de humor, a gente tem lá depressão, transtorno bipolar, transtornos psicóticos, tem esquizofrenia, transtornos de uso de substâncias, né? Então, o TDAH e o autismo, eles estão ali dentro de um determinado espectro, sabe? A gente vê que tem pacientes que têm sintomas similares de um ou de outro. A gente nem sempre, quando o paciente tem sintomas de transtorno do espectro autista, diagnostica autismo, porque às vezes o paciente não preenche critérios suficientes. Mas o paciente com TDAH, por exemplo, ele pode apresentar algumas características que parecem um pouco,
Isso se deve muito à forma como os dois acontecem no nosso cérebro, sabe? Por isso que a gente tem uma interseção entre esses dois. Perfeito. E aí, puxando ainda sobre o diagnóstico do autismo, e quando a pessoa recebe o diagnóstico quando ela é adulta? Como procura? Ela, de repente, ela percebe que a vida inteira ela passou com comportamentos de que hoje ela pesquisando se assemelham ao autismo, vai lá, faz o diagnóstico, pum, fui diagnosticado com autismo agora que eu sou adulto. Como que é esse processo? Como que é esse período? Como encarar esse tipo de situação, doutor? Maravilha, isso é muito importante, né? Assim, tem gente que às vezes até banaliza, fala, para que fazer diagnóstico de autismo no adulto se já passou, né? Digamos assim. Realmente é muito melhor quando a gente recebe o diagnóstico quando a gente ainda é criança, porque isso significa que eu dou conta de fazer mais coisas nesse processo que é o neurodesenvolvimento, que vai terminar ali no início da idade adulta, né? Mas receber o diagnóstico na idade adulta não significa que acabou, não tem mais o que fazer, né? Muito pelo contrário, eu diria até que receber esse diagnóstico quando adulto é muito, assim, às vezes libertador para a pessoa só saber, né, que tem uma explicação para as coisas que ela sente, que ela faz e do jeito que ela atua, né? Isso já dá um certo alívio para a pessoa, sabe assim? Eu agora entendo, né, por que meu cérebro funciona dessa forma, assim. E às vezes a gente na idade adulta, quando tem autismo, não consegue, assim, as pessoas falam de um jeito, né, assim, às vezes julgam, enfim. E quando a gente tem uma explicação, acho que isso dá um alívio, sabe assim, não, calma aqui, não é frescura o que acontece, né, já é algo que tem explicação, né. Às vezes não tem o que fazer. A terapia, a psicoterapia, ela sempre pode ser importante, né, independente da idade da pessoa em que fase que ela está. Realmente, alguns tipos de terapia são mais importantes na infância, né? Às vezes a gente não vai ter mesmo remédio para dar para aquela pessoa. Às vezes sim, às vezes tem que fazer alguma coisa de tratamento medicamentoso, até porque o autismo, por exemplo, pode vir com comorbidades, depressão, ansiedade, enfim. Mas só ter o diagnóstico, para mim, assim, já é algo terapêutico. Já assim, ajuda a gente a arrefecer, aliviar um determinado sofrimento. Doutor, muitas pessoas se identificam com uma alta ansiedade, não é, na sociedade aí, e para tudo, né? Tipo, você vai falar assim, eu vou fazer uma viagem, pronto, a pessoa já começa a sofrer a partir daquele momento que está naquela expectativa, ou mesmo volta às aulas, crianças e tudo mais. A ansiedade, ela é uma defesa ou ela é uma doença nas pessoas? Isso é interessante. Ela é as duas, na verdade. Pode ser as duas, né? Ansiedade, na verdade, não é um transtorno, né? A gente tem transtornos de ansiedade, né? Que é um capítulo à parte, igual aqueles outros que a gente falou, né? Que tem o transtorno de ansiedade generalizado, que é o que o pessoal geralmente chama de ansiedade. Estou com ansiedade, geralmente é isso. Tem o transtorno de pânico, né? Vários outros. Só que a ansiedade é um mecanismo de defesa do nosso organismo, sim. É uma maneira que o cérebro tem de te falar que tem algo de errado acontecendo e se preparar para aquilo. Então, assim, se tem uma coisa perigosa para acontecer, eu tenho que estar pronto para reagir àquilo, né? Que é aquela famosa reação de luta ou fuga. Então, isso é normal. Se eu estou ansioso porque eu estou atrasado e eu preciso sair correndo para poder... Isso vai me ajudar em determinado ponto, porque eu vou conseguir sair mais rápido, tudo mais, por exemplo, né? Agora, quando isso sai do controle, se acentua demais, aí isso se torna um transtorno, né? Porque isso atrapalha a nossa vida. Então, se eu fico ansioso sem ter nada acontecendo ou com qualquer coisinha pequena, então... minha mãe me chamou, eu já fiquei alerta, né? Ela nem falou que estava brava, nem nada, por exemplo. Isso é problemático, né? E é aí que a gente tem que atuar, né? Seja com medicação, seja com terapia, né? Nos diferentes casos. O que a psiquiatria faz e o que ela não faz? Ótimo. A psiquiatria é a ciência médica, né? Que cuida do cérebro. Na parte química, como eu já tinha dito. Então, o que ela faz? Ela identifica transtornos da mente, né? Dá um diagnóstico
estuda aquele diagnóstico, né, classifica esse diagnóstico, e aí ela institui uma terapêutica. Então, ó, você vai tomar a medicação, essa medicação aqui. Ou não, você vai fazer terapia, procura uma terapia tal. Ou você vai fazer terapia ocupacional. Né? Então, a gente tem várias abordagens. Vai fazer eletroconvulsoterapia, vai fazer excetamina, que são tratamentos novos assim, né, de psiquiatria intervencionista. Quer dizer, a eletroconvulsão é antiga, né, mas assim, ela está dentro ali da psiquiatria intervencionista. Então é isso que é o papel do psiquiatra. A psiquiatria faz diagnósticos e institui tratamentos das suas diferentes formas. E a gente usa de muitos recursos e a gente é ajudado muito por outros profissionais, como esse que eu falei, psicólogo, terapeuta ocupacional. O que ela não faz? A gente não muda a mente da pessoa. Eu não transformo, eu queria ser melhor, eu queria estudar mais. Não, a gente não consegue fazer isso. Se você tiver um transtorno que atrapalha isso, a gente vai identificar e tratar. Mas assim, se você não tem um TDAH, alguma coisa assim que te atrapalha, que tem um tratamento, eu não vou dar conta de fazer isso. Né? A gente não muda a consciência e as pessoas têm medo, assim, vou tomar remédio psiquiátrico e isso vai mudar o meu jeito de ser, vai mudar quem eu sou, vai mudar a minha personalidade. A gente não tem remédio que faça isso, né? E nem é nosso papel, nossa intenção fazer isso. Tá? Então, acho que é basicamente isso, assim. Né? O psiquiatra cuida da mente das pessoas. Muito bem. Doutor, um assunto também que fica muito em dúvida. A terapia, ela sempre é aplicada com medicação ou é algo distinto? Ou seja, a terapia é uma ação e a medicação é um outro momento. Interessante. A medicação e a terapia, elas podem, às vezes, ser indicadas num mesmo tipo de transtorno, com ansiedade, por exemplo, né? Mas como elas atuam e o papel delas no tratamento é diferente, bem diferente. Né? Então, eu vou ter pacientes que precisam dos dois, que eu entendo que é interessante, importante ele fazer os dois. Né? Fazer medicação e fazer terapia. E, às vezes, eu vou indicar só um dos dois. Às vezes, a gente indica, por exemplo, uma medicação primeiro para poder ajudar o paciente a levantar um pouco mais, dar conta de, né, assim, fazer o que ela dá conta de fazer. E aí depois eu falo, não, agora você faz terapia, por exemplo. Né? Então vai ter pacientes que eu vou indicar os dois e vai ter paciente que vai fazer só um dos dois. Tá? Por quê? Porque eu vou ter indicações diferentes para isso. Doutor Lucinotti, sobre ainda, insistindo nessa questão da medicação, a gente está exagerando atualmente ou a gente está tratando tarde demais? Legal. A gente vê algumas culturas e algumas pessoas sendo muito intervencionistas. Então, você está medicando demais e muito pesado, por exemplo, e culturas, né, que fazem exatamente o contrário. Né? Vai ter gente que vai advogar para os dois lados. Né? Eu acho que a gente tem medicalizado mais ultimamente. Mas isso é um problema? Não sei exatamente, porque na verdade, aquilo que a gente falou de identificar mais hoje os transtornos da mente, vai fazer, obviamente, a gente tratar mais, né? Então, às vezes, pode ser uma percepção que é errônea. Eu estou usando remédio demais? Não, às vezes eu estou precisando tratar mais pessoas porque elas estão chegando mais até mim, por exemplo. Mas a gente sabe que tem pessoas, culturas que, assim, às vezes insistem, né? Não, eu quero remédio, eu preciso de remédio, eu quero tomar tal remédio. E isso é complicado, principalmente quando o paciente, às vezes, vem com um remédio pronto. Eu quero tomar esse remédio. A gente sabe que tem remédio que, às vezes, dá dependência e tudo mais, e isso pode ser problemático, né? Então, quando você for no psiquiatra, o importante é você não ter, assim, uma amarra, né? Já ir pronto, né? Não, eu quero isso, né? Deixa o médico fazer o diagnóstico e ver qual que é a melhor forma de tratar. Você pode questionar, perguntar, tudo mais, mas não insistir em determinada coisa, né? Porque aí, senão, a gente pode atrapalhar no tratamento, né? Assim, acho que é isso, assim, né? Nessa parte. A gente trata mais hoje, porque realmente a gente identifica mais, mas, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas ali que, né, seguram muito, que tem estigma com isso.
Bom, essa maravilhosa máquina chamada cérebro, que coordena, né, toda a nossa vida, né, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente sente, ela que faz essa distribuição toda. Eu queria saber do senhor o seguinte, a insônia, onde ela se enquadra também nesse sentido aí, também da psicanálise? Como é que funciona isso? A insônia, ela pode ser tanto um transtorno primário, digamos assim, que a gente chama de insônia primária, que é só, assim, realmente a própria insônia. Mas eu diria que na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, a insônia é um sintoma de algum outro transtorno. Seja depressão, seja ansiedade, que são os principais, entre vários outros, né? Então, ela tem ali uma origem neurobiológica, sim, né? A gente tem o ciclo sono-vigília, tudo, e muitos transtornos podem afetar isso, né? Então, por isso que muitas vezes a insônia, na verdade, ela é oriunda de um outro transtorno da mente. Ela Tá. poderia ser tratada, então, de acordo, claro, com cada quadro das pessoas. Né? Exato, sim. Porque aí, por exemplo, se a sua insônia é secundária a uma depressão, eu vou usar uma medicação que vai ajudar na sua insônia também. Só que vai ser uma medicação diferente de, por exemplo, se você tiver transtorno bipolar e tiver uma insônia. Então é muito importante a gente fechar esse diagnóstico, né? Se você tem uma queixa de insônia, realmente procurar ajuda do especialista para identificar se tem realmente algo a mais ou é só uma insônia primária, porque isso vai mudar completamente a forma como a gente vai tratar ela. Mas Tem que entender o contexto. Exato. Eu aproveito, então, isso para dizer o seguinte, que às vezes, né, uma determinada medicação passada a um paciente, por exemplo, para dormir, não é? Muitas vezes a família pega ali também e fala, não, vou tomar um desse também para dormir. Isso não é indicado, doutor. Não, não é nada indicado. Por quê? Porque primeiro que aquela medicação pode te fazer mal. Às vezes você vai tomar uma medicação, você tem uma outra coisa de saúde ali que não vai dar problema. Né? Isso é a primeira coisa. E a segunda é que a medicação que funciona para uma pessoa não vai ser a medicação que vai funcionar para outra. Né? Então, isso, além de não funcionar, pode ser perigoso, né? Tomar o remédio de uma outra pessoa. A gente vê isso acontecer, né? Esse remédio comum, funcionou. Né? Doutor, você disse que muitas pessoas chegam no consultório ou chegam até nos atendimentos públicos de saúde já querendo tomar uma medicação específica, já com um tratamento em mente. Isso é um pouco do reflexo da inteligência artificial, um pouco do famoso chat GPT, do Gemini, que eles acabam te dando muitas informações sobre o tratamento, as pessoas se consultando pela internet hoje. Isso é um problema para quem trata da mente, que precisa entender o contexto completo de uma história para poder medicar corretamente? Ou você sente que as pessoas ainda assim continuam buscando um especialista, principalmente um psiquiatra, querendo uma ajuda porque não confia muito no que lê na internet? Isso é complicado. As pessoas cada vez mais têm procurado, sim, as inteligências artificiais para tentar se dar um diagnóstico, né? A gente sabe disso. E eu acho sempre importante, né, as pessoas terem informação. Então, quanto mais informação você tiver, melhor. Só o importante é não tomar essa informação como uma consulta médica, entendeu? Assim, a inteligência artificial não vai sozinha dar conta de fazer o seu diagnóstico ou instituir o seu tratamento. Por mais que você faça uma pesquisa ali e você possa ir informado numa consulta, sempre a palavra do médico, né, do especialista, tudo, vai ser mais importante, vai ter mais força do que o que está ali na inteligência artificial. Então, ela ajuda, né? Ela faz a gente difundir mais informações, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber como usar, né? Não é o diagnóstico definitivo da pessoa. O que a pessoa escreveu lá não é aquele diagnóstico. Você vai seguir aquilo pro resto da vida, né? Acho que essa diferenciação é importante. Sim, é isso. Porque o médico ainda vai saber... Você pode até falar, eu sinto isso, eu sinto aquilo, tudo. Só que a inteligência artificial ainda não dá conta de classificar melhor quais informações ou de fazer as perguntas. Porque, assim, quando o paciente chega para mim com determinadas queixas, eu vou fazer perguntas relacionadas àquilo e pegar mais informações. Eu vou direcionar, eu vou olhar o jeito que a pessoa está reagindo. Isso vai me ajudar também a fazer, né, o diagnóstico. Então, nunca vai ser, a informação da inteligência artificial nunca vai ser sozinha a rainha, digamos ali, da informação.
O ser humano, na sua história, sempre teve aí problemas, né? Realmente ligados aí ao cérebro, enfim, várias passagens. E o tempo, ele também apresenta algumas outras mudanças, como, por exemplo, a tecnologia, né? Que foi utilizada aí nas suas palavras também, e tem causado doenças que são identificadas, inclusive, no trabalho. Burnout. É muito comentada essa doença, e se é uma doença, eu queria que o senhor comentasse a respeito disso. O burnout, antigamente, era só uma condição relacionada à saúde ocupacional. Ela ainda é, só que agora ela tem um código, né, o diagnóstico na CID-11, que é um código novo, né? A gente sempre usa a CID como um guia, digamos assim. O que né? é a CID? A CID é o Código Internacional de Doenças. Ah, tá. Então, eu tenho, por exemplo, a burnout. Agora, na CID-11, que é o mais novo, a gente tem lá o que tem que ter de critérios diagnósticos para o burnout. Entendi. Antes eu não tinha isso, então era uma condição só uma condição ocupacional. Hoje a gente vê ela como diagnóstico mesmo, né? Isso muda, não muda exatamente, né, a forma como a gente trata, porque a gente ainda identifica as condições de saúde relacionadas a isso, que podem ser de humor, pode ser de ansiedade, pode ser de sono, tudo, e a gente sabe como tratá-las, né? Então, sim, hoje o burnout é uma condição de saúde e é uma condição de saúde que realmente tem crescido muito, exatamente por conta de várias coisas relacionadas ao ambiente de trabalho, né? A questão do trabalho remoto, por exemplo, a pressão né, que é exercida hoje é muito maior. Essa coisa da tecnologia atrapalha, a gente também socializa menos no ambiente, isso torna o ambiente, tudo isso vai tornando o ambiente mais insalubre, né? E aí o paciente, hoje a gente tem trabalhado mais, então a gente tem mais carga horária de trabalho, né? E aí isso tudo vai... Só para identificar, até aproveitando, falando sobre burnout ainda, os sintomas mais claros dessa doença, então, doutor? Que as pessoas podem identificar, por exemplo, no dia a dia? No burnout eu posso ter sintomas de humor, sintomas disfóricos, ansiedade e tudo mais, mas o principal é uma perda, tanto assim, eu gostava de trabalhar, por exemplo. Então, nossa, era legal. Só que agora eu não estou sentindo mais prazer no trabalho e eu não estou funcionando mais. Então, essa perda na funcionalidade do trabalho. É como se tivesse gasto o motor, sabe assim? Diminuindo o prazer de estar no livro, é isso? Tanto Desenvolvendo prazer- Você aquilo. me assusta falar desse jeito. Tanto o prazer quanto a produtividade. Né? Perfeito. E aí, enfim, junta tudo isso, você tem o burnout. Puxa vida. E, na verdade, como que trata o burnout, então, nesse caso? Muitas vezes a gente tem que... Aliás, assim, como trata não, doutor, perdão. Mas como que eu diferencio? Tô só de saco cheio do meu trabalho putz, estou com burnout. Eu acho que essa diferenciação, como é que eu posso ter essa diferenciação e identificando que é burnout? Como é que trata? Ótimo. Eu preciso, assim, de um cuidado médico. Então, eu vou precisar tanto de um profissional, que pode ser o psiquiatra de saúde mental, como, às vezes, um médico do trabalho também, no ambiente de trabalho. Na verdade, assim, tecnicamente falando, né, quem pode dar o diagnóstico é realmente o médico do trabalho. Por quê? Porque o médico do trabalho vai conseguir instituir o nexo causal. Isso tudo que o paciente sente realmente está relacionado àquele ambiente de trabalho? Né? O que ele faz no trabalho pode gerar esses sintomas ou não? É uma coisa separada. Né? Então, eu tenho que fazer esse processo, né? E aí, para tratar, às vezes, isso envolve realmente uma separação, digamos assim, do ambiente de trabalho, ficar um tempo ali fora, tudo, né? Ou mudar, por exemplo, o meu ambiente de trabalho, tudo mais, e terapia e medicação, né? Que vão sempre ser pilares importantes. Uhum. Doutor, como diferencia a depressão de uma tristeza comum? Então, é isso aí. A depressão, ela é um transtorno também, que além de ter tristeza, digamos assim, humor deprimido, que a gente chama, né? Ou falta de prazer, tudo mais, também tem outras alterações na nossa cognição, na capacidade que eu tenho de raciocinar, no meu sono. Eu posso ter pensamentos de morte, eu posso ter alterações, enfim, do sono, do prazer, tudo mais. Então, você vê que é uma coisa muito mais ampla do que só uma tristeza, né?
Só que se você tem tristeza e ela é recorrente e ela vai progressivamente adicionando esses sintomas, isso pode ser um sinal de depressão. Né? E quando que eu procuro o profissional, né, para ver isso? Exatamente se eu estou tendo esses sintomas de uma forma muito frequente, muito intensa e está atrapalhando meu dia a dia e a minha funcionalidade. Né? Ou se eu tenho esses sinais de alarme que eu falei, que são os pensamentos de morte e tudo mais. Bom, até aproveitando então, quem é esse, vamos chamar de público, esse público que passa por esse processo? Sabemos que normalmente são pessoas adultas, não é, que passam por isso, média idade ou até uma idade mais avançada. Crianças, como identificar isso em crianças, doutor? Ótimo. Crianças também têm depressão, tá? Isso era uma coisa que falavam antes, a criança não tem depressão, tal. Não, criança tem depressão, sim. Só que o que acontece, a depressão na criança, ela se apresenta com sintomas de uma forma um pouquinho diferente. Né? Então, assim, às vezes a criança não vai apresentar, por exemplo, uma tristeza, de você ver que ela está só triste, às vezes ela vai ficar mais irritada, ou às vezes ela vai ficar mais isolada, tudo, né? Então, assim, você precisa o quê? Identificar se o seu... acho que meu filho pode estar com alguma coisa, né? O que você tem que ver? Realmente, ele está funcionando de uma forma que ele não funcionava antigamente, então ele perdeu a sua funcionalidade, ou ele está sofrendo de uma forma, né? Às vezes fica mais irritado, briga mais, ou então tem menos amigos, ou então na escola ele não está indo tão bem, né? Tudo isso podem ser sinais de alarme. E aí é importante procurar um profissional, que às vezes pode ser mesmo um médico de família, não precisa ser necessariamente um especialista. Né? E aí, se esses profissionais identificam que pode ter ali um quadro depressivo, tudo, eles vão encaminhar para o especialista. Entendi. Doutor, a hipnose, ela é real? Ela funciona? É igual aparece nos filmes? O psiquiatra, a pessoa no divã deitadinha lá e o psiquiatra com o reloginho assim. Ela entra em outro mundo e mesmo? falando assim, ó, quando eu talar meu dedo, eu vou falar para você imitar uma girafa, não sei, estou dando um exemplo. É verdade ou não? A hipnose é uma técnica, né? Geralmente, a maioria dos profissionais que aplicam hipnose são psicólogos, né? A hipnoterapia, inclusive, ela precedeu, por exemplo, a psicanálise, né? O Freud, antes de ser o pai da psicanálise, ele era um hipnoterapeuta. Então, ela existe enquanto técnica. Agora, é daquele jeito que a gente vê no filme ou, né, nos programas de TV, tudo? Não, não é exatamente assim. A hipnose ela é uma técnica que tenta fazer a gente adotar um estado de consciência alterado, né? Que não é esse estado que a gente está agora, que é vigilância, né? Eu tô acordado e estou, né, interagindo aqui com vocês. E aí, a partir daí, eu tentar fazer a pessoa ou identificar coisas que ela não identificaria num estado de consciência normal, ou fazer coisas, né, que ela ali não necessariamente faria também. Agora, ela funciona? Aí isso é uma coisa que é alvo de discussão, né? Assim, para algumas pessoas pode ser interessante, pode funcionar bem, tá? Mas para muitas pessoas talvez não seja. Isso vai depender da minha sugestionabilidade, que eu falo. A minha capacidade de atingir aquele estado de consciência, sabe? Então, é uma coisa que eu indico, por exemplo, muito frequentemente no consultório? Não, tá? Mas para muitas pessoas eu tenho pacientes que fazem tudo e que para eles é interessante. Interessante isso. E o que tem de novidade no tratamento psiquiátrico, de tecnologia, tratamentos novos? Você mencionou no começo do programa um tipo de tratamento diferente. Eu não guardei o nome, mas acho que se você puder falar Não era pouco... choque, com certeza. Não, pelo amor de Deus. Mas tem o choque, Tem também, doutor. a eletroconvulsoterapia que eu citei. Ainda é usada? Ela é usada, ela é muito bem usada e ela é muito eficaz e muito, assim, tem pouquíssimos efeitos colaterais. E como funciona? Ela funciona da seguinte forma, a gente acha, nossa, então vai lá e dá choque na pessoa, tudo. Não. Você anestesia o paciente. Então, o paciente vai para uma sala, né, de procedimentos, ele é anestesiado, então ele não vai sentir nada. Você vai colocar eletrodos aqui, né, na cabeça, tudo, e vai aplicar, tem uma máquina que aplica uma determinada corrente elétrica, uma dosagem certa, tudo. E o papel dessa
né, dessa corrente elétrica é gerar uma crise convulsiva. E aí essa crise convulsiva faz como se o paciente resetasse o cérebro, entendeu? Então, isso acaba sendo muito eficaz, tá? Ele reseta como? e Ele você esquece não, tudo? não esquece tudo. É como se você... Sabe quando você desliga o computador e Tá. liga de novo? Tá tudo ali no computador, a memória, É tudo. só para acertar a carga. É, só para você... Você tem um monte de déficit, alguma coisa em vários neurotransmissores. Ela neutraliza isso, digamos assim. Sendo muito simples aqui, tá? Isso é muito bom para algumas coisas. Esquizofrenia refratária, que é aquela que fiz várias terapias, não funcionou. Depressão refratária também é interessante, tá? Então, é um tratamento muito usado e moderno, assim. Fora esse, a gente tem, por exemplo, o que eu falei da acetamina, né? Que é uma medicação que é usada ainda como anestésico, mas que em doses mais baixas do que as de anestesia, tem um efeito antidepressivo que é de ação rápida, intensa e, em alguns pacientes, pode ser duradoura. Né? Então, é uma medicação que a gente usa, a gente faz sempre de forma assistida, né? Na clínica e tudo mais, porque, né? É um anestésico, você faz em bomba de infusão, tudo, né? Muito eficaz, poucos efeitos colaterais também, né? Fora esse, a gente tem, por exemplo, a estimulação magnética transcraniana. Eu uso um aparelho que aplica ali uma carga magnética, né? Assim, uma corrente, um campo magnético, e isso também vai estimular determinadas áreas do cérebro. E pode ser interessante em depressão, em transtorno bipolar, em vários transtornos, né? A estimulação por corrente contínua, que é uma corrente elétrica muito menor do que a usada com eletroconvulso, né? Essa não precisa nem de anestesia, tudo, o paciente não sente quase nada. Então, tem várias técnicas que têm surgido aí que são interessantes. E a gente tem até, por exemplo, a neurocirurgia funcional. Você coloca um eletrodo numa área determinada do cérebro, estimula aquela região com esse eletrodo lá dentro do cérebro, igual a gente faz no Parkinson, né? Que você tem... E isso pode ajudar, por exemplo, na depressão, em alguns transtornos. Mas essas terapias, fora a acetamina e a eletroconvulso, elas são terapias que são, assim, muito caras e muito pouco acessíveis, né? Então, por isso que a gente não usa muito amplamente, tá? Indaiatuba, inclusive, vai ser pioneira na questão da acetamina. A gente vai fazer um estudo que vai começar esse ano, em parceria com a USP, né? Que vai usar a acetamina, fora outras técnicas, em pacientes que têm crises suicidas, né? Então, a gente, inclusive, está aí inovando nesse sentido. Que legal. Para os pacientes do SUS, doutor? Pacientes do SUS, de convênio, também pode acontecer de Serem beneficiados. Que Um interessante. projeto experimental, é isso? É experimental. Perfeito. Mas o foco principal é o SUS, sim. Sim. O doutor, falando no SUS, eu sei que você tem uma agenda cheia de compromissos, mas falando do SUS é uma coisa importante para a gente falar. Aqui em Indaiatuba nós temos aquele programa que é muito interessante, que é o Dignamente, né? Que ele foi desenvolvido há um tempo atrás e que agora certamente o novo secretário de saúde, mandar um abraço, inclusive para ele, Dr. Flávio Brito, dará sequência ao Dignamente, o que é muito importante, e é uma discussão coletiva de saúde mental e que o senhor também teve o prazer de palestrar recentemente, que a gente acompanhou nas redes sociais. Precisa mais desse tipo de acompanhamento de saúde mental em forma de terapia comunitária? Ou você acha que isso não funciona? Não, eu acho que isso é super legal, porque ajuda a gente a diminuir, a retirar aquele estigma sobre a saúde mental. A hora que você vê que falar de saúde mental não é exatamente uma coisa pesada, falar que eu tô louco, alguma coisa assim, e que tem coisas que podem me ajudar, que são simples, né? Como realmente eu tenho um conhecimento que eu tive ali numa palestra, ou fazer uma roda de conversa, então dividir conhecimentos e experiências. Isso tudo é muito interessante, né? Então, eu acho que é uma iniciativa que é louvável, ajuda a pulverizar também o cuidado na saúde mental, porque a gente sabe que às vezes é complicado. Por exemplo, nem todo mundo vai conseguir fazer terapia, por exemplo.
né? Então, isso é uma forma também de você dar conta de oferecer cuidado em saúde mental para mais pessoas, mesmo que você não tenha nenhum transtorno. Do mesmo jeito que fazer exercício físico ajuda na minha saúde cardiovascular, mesmo eu não tendo doença cardíaca, né? Eu ter mais conhecimento em saúde mental, dividir conhecimentos e experiências, também ajuda meu cérebro a ficar mais saudável. Doutor Finotti, estamos chegando aqui no finalzinho do programa. Eu quero agradecer muito aí mais uma vez a participação do senhor, trazendo informações pertinentes e do dia a dia, muito atualizadas também para as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Muito obrigado aí pela sua presteza de estar aqui conosco. Obrigado, fico feliz também de estar aqui com vocês de novo. Assim, eu acho que divulgar, difundir conhecimento em saúde mental é assim muito importante, e eu acho essa uma das tarefas que para mim assim é mais recompensadoras. Perfeito. As redes sociais do nome do doutor, né? Isso. Antes das suas redes sociais, doutor, deixa eu só encerrar com a última perguntinha, que é como é que o paciente SUS pode ter acesso a um psiquiatra e como é que a pessoa que quer uma consulta personalizada com o senhor pode te achar também aí nas redes sociais? Bom, na rede SUS, o primeiro passo para ter um atendimento em saúde mental é no posto, né, na unidade básica de saúde. E aí o médico de família, o generalista ali, ele é capaz de identificar e tratar, inclusive, a maioria dos transtornos psiquiátricos. Em tese, era para 80%, né, do cuidado em saúde mental estar na atenção primária, que é a unidade básica. Então, esse é o primeiro passo. Você identificou alguma coisa? Vai no médico de família. Ele pode identificar e tratar a maioria das coisas. Se você, no entanto, tem um sofrimento já mais acentuado, né, sinais de alarme ali mais graves, tudo, você pode procurar também o CAPS, né? A gente tem 3 CAPS em Indaiatuba, o CAPS 2, que é o geral, o CAPS AD, que é de álcool e outras substâncias, e o CAPS infanto-juvenil. Eles são de porta aberta, e aí no CAPS você vai lá, você pode passar pelo acolhimento, e aí o profissional do CAPS vai identificar se é um caso para ficar lá mesmo ou se vai ficar na unidade básica. E o paciente do posto, quando ele não tem um nível de complexidade que precisa do CAPS, mas ele também não dá para ficar na atenção primária, ele é encaminhado pelo médico de família para o ambulatório, né, para o psiquiatra. Lá na prática privada, no meu consultório, eu tenho minhas redes sociais, né, Dr. Finotti, dr.finotti. Lá você tem, além, né, eu faço vários vídeos ali falando sobre saúde mental, tudo, e no link da minha bio ali você consegue né, procurar o meu consultório, você vê onde ele é, e como marcar consulta. Tá bom. Doutor, muito obrigado. Ficou mais alguma coisa que a gente não conseguimos? A gente conseguiu explorar bastante coisa, hein? Passamos um pouquinho, desculpa até passar um pouquinho do tempo, que eu sei que você tem uma agenda aí. A consulta foi boa hoje. Consulta foi boa. Não tem problema, minhas consultas são demoradas mesmo. Tá? Isso que é bom, é importante conversar, né? Doutor, obrigado novamente, viu? Seja sempre bem-vindo aqui no Indaiatuba Podcast, a gente está sempre à disposição e acho que é um tema que a gente precisa fazer de forma recorrente para que a gente possa ajudar ainda mais a nossa população de Indaiatuba e quem sabe até em breve, quem sabe, né, Aguinaldo, colocar isso como um quadrinho, né? Vamos conversar. Quem sabe, cenas dos próximos capítulos. Obrigado, doutor. Obrigado, Aguinaldo. Segue como que é a nossa rede social? @7 Indaiatuba, dê uma força pra gente lá, participe, acompanhe também todos os programas aqui muito especiais, né? Como esse aqui, por exemplo, que apresentamos a vocês, e muitos outros assuntos descontraídos, mas sempre com aquela responsa de levar a informação até você. Gente, muito obrigado a todos e nos vemos então no próximo programa, é isso, Beccari? É isso mesmo, Aguinaldo, um beijo, um forte abraço, obrigado, doutor, e até mais. Tchau, tchau, pessoal.